Olá! Hoje eu vou mostrar para vocês o cálculo de ΔTml. O ΔTml é a diferença logarítmica de temperatura média. Ela é usada para determinar a força motriz da temperatura para uma transferência de calor em trocadores de calor, por exemplo. É uma média logarítmica, aqui está a equação que a gente vai usar, da diferença de temperatura entre as alimentações quente e fria que estão em cada extremidade de um trocador de calor. Eu fiz aqui o desenho de trocadores de calor tubulares e aí a gente tem duas situações. A gente tem a situação do fluxo contracorrente, que é quando os fluxos entram por extremidades opostas, e fluxos de correntes paralelas, que também é conhecido como concorrente, que é quando os fluxos de temperatura, os fluxos de fluido frio e quente, eles entram e saem pela mesma extremidade. Então, vamos começar aqui com o contracorrente e depois a gente vai passar para o concorrente. Então, eu vou supor que eu tenha um fluido, sempre lembrando, quando eu uso caneta vermelha, é o meu fluido quente. Então, eu tenho um fluido quente que, por exemplo, eu vou estar entrando aqui na região anular com uma temperatura de 80 graus. Esse fluido está trocando energia térmica com o fluido frio que está passando dentro do tubo interno do meu trocador. E aí ele está perdendo energia térmica, então ele está saindo com uma temperatura menor. Aqui é só uma suposição, vou supor que ele está saindo a 60 graus. Se eu estou trabalhando com fluxo contracorrente, se eu considerar que aqui é a minha entrada A, é meu lado A do trocador, e aqui é o B, o meu fluxo quente, ele entrou pelo A e saiu pelo B. Então, meu fluxo frio, ele vai fazer o caminho oposto. Ele vai entrar pelo B, então ele entra aqui e sai aqui desse lado. Vamos supor que ele está entrando a 10 graus, ele está recebendo energia térmica desse fluido quente e aí ele está saindo a 20 graus Celsius. Então, o que a gente tem que fazer para fazer o cálculo do ΔTml? Primeiramente, a gente vai fazer o gráfico determinando colocando no gráfico as correntes. Então, vamos lá. Primeiro para o fluido quente. Vamos considerar que aqui é a minha extremidade A e aqui é a minha extremidade B. O meu fluxo quente, ele tá entrando a 80 e saindo a 60. Então, eu tenho aqui, ó, ele tá tendo uma queda de temperatura. Tá vindo nesse sentido, tá indo de A para B e tá vindo de 80 para 60. Já o meu fluido frio, ele tá indo de B para A. Então, ele tá fazendo isso aqui, tá ganhando energia térmica. No lado B, ele tá com 10 graus e aqui em A, ele tá com 20. Tá aí. O que é, aqui na nossa equação, ΔT1 e ΔT2? O meu ΔT1 é a diferença de temperatura na extremidade A. Então, é essa diferença aqui que é ΔT1. A diferença de temperatura na extremidade B é o ΔT2. Então, eu tenho aqui, ó, ΔT2. Então, vamos fazer o cálculo do ΔTml para o caso aqui em contracorrente. Vou fazer aqui nesse cantinho. ΔTml é igual. O que é ΔT1? É esse daqui. É 80 menos 20. Então, eu coloco aqui 80 menos 20, menos. O que é ΔT2? 60 menos 10. Dividido pelo ln, de 80 menos 20 sobre 60 menos 10. Eu já fiz esse cálculo anteriormente e o ΔTml para
fluxo contracorrente, nesse caso, tá dando 54,85 graus Celsius para o fluxo contracorrente. Já vamos fazer agora para o fluxo concorrente, para ver se o valor dá o mesmo. E já adianto, e vocês também já viram isso em aulas, né? O valor não vai dar o mesmo para cada um dos tipos de fluxo, para cada arranjo. Então, vamos pensar aqui nessa situação. Eu novamente tenho um trocador de calor com uma extremidade A e uma em B. No caso de fluxo de corrente paralela, eu tenho ambos os fluidos entrando do mesmo lado. Então, vamos colocar os dois entrando no lado A. Eu tenho o fluido quente, vou usar as mesmas temperaturas. 80 graus Celsius ele está entrando em A e ele está saindo em B a 60 graus Celsius. E eu tenho o fluido frio entrando do mesmo lado. O fluido frio, ele entra a 10, ganha energia térmica, sai a 20. Nesse caso, como que fica o gráfico? Eu tenho novamente aqui posição A e B. Fluido quente está perdendo energia térmica, então eu tenho uma queda de temperatura indo de A para B. Eu tenho uma queda de 80 para 60. Fluido frio está ganhando energia térmica, então vou aumentar a minha temperatura nessa direção, de A para B. Tá indo de 10 para 20. Onde está meu ΔT1 e ΔT2? Aqui está meu ΔT1 e aqui está meu ΔT2. Vamos fazer o cálculo, então, do ΔTml para o caso de fluxo de corrente paralela. ΔT1, 80 menos 10, menos ΔT2, 60 menos 20, dividido pelo Ln, de 80 menos 10 sobre 60 menos 20. Isso aqui vai dar 53,61 graus Celsius. Se vocês repararem, então, a gente tem uma temperatura, um ΔTml maior quando a gente trabalha em fluxo contracorrente. O que isso significa? Quando... Aqui está a nossa equação, né? Que a gente usa para cálculo de carga térmica de um trocador de calor. Quanto maior o meu ΔTml, vamos supor que eu tenha um trocador de calor com o mesmo coeficiente global de temperatura, coeficiente global de transferência de calor e com a mesma área. Então, eu tenho o mesmo tamanho de trocador de calor. Quanto maior o meu ΔTml, maior vai ser a minha carga térmica do trocador de calor. Então, sempre que eu puder escolher um dos tipos de fluidos, eu vou escolher o contracorrente, porque eu quero sempre tentar fazer o meu trocador de calor trocar mais energia térmica entre os fluidos. O ΔTml é um parâmetro que é usado porque a mudança de temperatura que ocorre dentro de um trocador de calor da entrada até a saída não é linear. Então, essa diferença, essa mudança de temperatura do 80 para o 60 não acontece linearmente aqui dentro. Então, por isso que a gente tem que aplicar o ΔTml. E agora, falando um pouquinho sobre fluxo misto. O que é fluxo misto? A gente tem trocadores de calor que a gente tem tanto as correntes paralelas quanto um fluxo contracorrente. Eu fiz aqui um desenho de um tipo, vamos mostrar aqui. É o que eu chamo de arranjo misto. Eu trabalho com arranjo misto. Vamos pensar aí nas mesmas temperaturas. Eu tenho o meu fluido quente. Nesse caso, ele tá passando no que a gente chama de casco. Vou chamar de C. E aqui, vamos pensar que eu tenho um trocador de calor de feixe tubular. E aqui é o meu feixe.
tubular. Eu vou chamar de T, por causa de tubos. Então, no casco, eu tenho um fluido quente entrando a 80 graus e tá saindo a 60, que nem eu tinha lá nos outros exemplos. Então, todo o meu casco está sendo preenchido por um fluido quente, que está entrando a 80 graus. O meu feixe, ele está sendo preenchido por um fluido frio, que está entrando a 10 graus. Reparem no sentido do meu fluido frio. Ele entra aqui, vem aqui, aí ele virou aqui, ó. O que isso significa? Que eu tenho um feixe tubular de 2 passes, lembra? E aí, eu tenho uma saída a 20 graus Celsius. Se eu for fazer o caminho do meu fluido quente ele tá entrando nessa extremidade que eu chamei de A, saindo nessa extremidade que eu chamei de B. Aqui também, ó, ele entra aqui, que ele preenche todo o meu casco, né? Se eu for olhar aqui, o que eu tenho nessa posição? Correntes paralelas. O que eu tenho aqui, ó? Contracorrente. Então, por isso que no mesmo trocador eu tenho o arranjo que eu tô chamando de misto. Então, vamos ver, quando eu for fazer esse cálculo, quando eu for calcular a carga térmica do trocador, eu vou precisar ter o que eu chamo de fator de correção da ΔTmL. Então, a minha equação agora de carga térmica vai ficar: a carga térmica do trocador de calor é igual o coeficiente global de transferência de calor vezes a área de troca térmica desse meu trocador, vezes esse meu fator de correção, vezes o ΔTmL. No caso, para um trocador de calor com arranjo misto, o ΔTmL que eu uso é aquele ΔTmL que eu calculei como contracorrente. Então, sempre que eu tiver um arranjo misto, eu vou usar o ΔTmL que eu já fiz o cálculo no contracorrente. Eu vou usar esse ΔTmL aqui no meu cálculo. Então, voltando. Era igual a 54,85 graus Celsius. E como que eu calculo o meu fator de correção? Como que eu faço essa determinação? Eu tenho equações para fazer a determinação e durante a aula eu ensinei para vocês o método gráfico. O método gráfico, ele depende da geometria do escoamento dos fluidos e depende de 2 parâmetros, que são conhecidos como P e R. Conhecendo P e R, eu jogo esses valores que eu obtive de P e de R num gráfico desse tipo aqui e consigo saber o fator de correção aqui no meu eixo Y. Então, os valores que eu tenho para esse gráfico no meu eixo Y vai me dar o fator de correção. Vamos ver como que a gente calcula P e R. O P, ele é igual temperatura de saída do casco menos temperatura de entrada do casco dividido por temperatura de entrada dos tubos menos temperatura de entrada do casco. Vamos fazer esse cálculo, então. Temperatura de saída do casco. O meu casco, eu tô com o fluido quente, tá em vermelhinho. Qual é a temperatura de saída do meu fluido quente? 60. Menos temperatura de entrada do fluido que está passando no casco, ou seja, temperatura de entrada do fluido quente, 80. Sobre temperatura de entrada do fluido que está passando nos tubos. E nesse caso, o fluido que está passando no feixe tubular é o meu fluido frio. E a temperatura de entrada dele é igual a 10 graus Celsius.
menos temperatura de entrada do fluido quente, que é o fluido que está passando no meu casco, 80. Esse valor vai dar 0,286. Eu vou chegar em aproximadamente 0,30. E agora aqui, ó, vamos calcular o R. Temperatura de entrada do fluido que está passando no feixe tubular. A entrada do feixe é 10, menos temperatura de saída aqui dos tubos do feixe é igual a 20. Temperatura de saída do fluido que está passando no casco. Que passa no casco é o fluido quente, a saída dele é 60. Menos temperatura de entrada do fluido do casco, que é o quente, que é igual a 80. E esse valor vai dar 0,5. Agora, vamos jogar, então, esses dois parâmetros, o parâmetro P e o parâmetro R, no nosso gráfico. Então, olhando aqui para o meu gráfico, eu tenho um gráfico que o meu eixo Y é o que eu estou procurando, que é o meu fator de correção. O meu eixo X é o meu parâmetro P, que no caso deu 0,30. E aqui dentro eu tenho umas curvas que correspondem ao meu parâmetro R, que deu 0,5. Vamos primeiro olhar esse R aqui. No caso aqui é só um exemplo, eu inventei esse grafiquinho, tá? Com esses valores. Eu tenho uma curva no 0,2, outra no 0,4, 0,6, 0,8 e aí eu tenho assim por diante. O meu fator R deu 0,5, eu não tenho nenhuma curva 0,5, mas eu sei que o 0,5 ela tá aqui entre o 0,4 e o 0,6. Então, vou fazer uma curva aqui. Essa é aproximadamente a curva do 0,5. Então, eu já sei que o meu R está aqui. E o meu P, 0,30? Eu tenho aqui o P no meu eixo Y. Aqui tá o 0,25, aqui tá o meu 0,5. Então, o meu valor 0,3, 0,30 tá mais ou menos aqui, ó. Então, eu vou subir isso aqui. Lembra sempre que eu peço para vocês fazerem com uma régua. Cheguei aqui, ó, eu tenho que cruzar o meu P, que tá aqui, então eu subo na vertical e cruzo com o valor de R. Nisso, no que eu subi aqui na vertical, cruzei com o meu valor de R, eu vou puxar para cá. Aqui tá o valor F. Então, o número que tiver aqui é o número correspondente ao meu fator de correção. Então, nesse caso, só relembrando, quando que a gente usa um fator de correção? Quando a gente tem um arranjo misto dentro do trocador de calor. O que isso significa? Que eu tenho tanto correntes paralelas quanto contracorrente no mesmo arranjo de trocador de calor. Esse caso aqui que eu mostrei para vocês, eu só fiz um trocador de calor do tubular, mas a gente sabe que igualmente eu posso aplicar essa mesma metodologia para trocadores de calor a placas. Então é isso, qualquer dúvida tô aí disponível para vocês nas redes sociais ou durante as nossas aulas. Até o próximo vídeo.